A vida é como um campo de batalha e os desafios surgem sem aviso. Muitas vezes você pode se perguntar se conseguirá superar todos os seus problemas e, enfim, encontrar descanso. As lutas parecem intermináveis. Quando uma termina, outra logo aparece. Diante disso, o que você faria? Desistiria no meio do caminho ou continuaria lutando? Antes de decidir, quero lembrá-lo de uma verdade essencial. A vida sempre foi uma batalha. Nunca foi fácil para ninguém, e isso não significa que você tenha azar por enfrentar dificuldades. Pense nas pessoas bem-sucedidas e felizes ao seu redor. Você já parou para analisar suas histórias? Acha que elas nunca passaram por desafios semelhantes aos seus? A realidade é que a vida é um campo de guerra. Alguns estão vencendo enquanto outros enfrentam derrotas. Mas há uma diferença fundamental. Quando Deus está ao seu lado, a vitória é certa no final. Esta mensagem vem para encorajá-lo a não desistir. Além disso, você aprenderá princípios importantes para fortalecer sua fé em meio às tempestades da vida. Então, permaneça conosco até o fim deste vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Curta e compartilhe com aqueles que precisam dessa palavra de ânimo, especialmente quem está passando por momentos difíceis. Deus nunca escondeu que a vida seria cheia de batalhas. É por isso que Ele nos garantiu em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o atingirão. Esse versículo nos mostra que, em certos momentos, teremos que atravessar o fogo. E o fogo simboliza experiências dolorosas e desafiadoras. Ninguém passa por ele sorrindo ou brincando, pois até o menor toque de uma chama já é suficiente para causar dor. Mas veja o que Deus nos diz. Sim, haverá fogo no caminho, mas Ele estará conosco o tempo todo. O salmista também testificou essa verdade no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Perceba a confiança desse versículo. Apenas alguém que já experimentou o socorro divino pode declarar isso com tanta certeza. E para experimentar a ajuda de Deus, é necessário ter fé. Agora, vamos entender por que muitas pessoas desistem ou são derrotadas em meio às batalhas da vida. Uma pessoa sem fé vive dominada pelo medo. Ela se preocupa excessivamente com o que está por vir, se angustia diante dos desafios e se rende facilmente à opressão do inimigo. O medo transforma qualquer um em presa fácil. Até mesmo um leão evita atacar animais destemidos, mas se lança ferozmente sobre aqueles que fogem apavorados. O mesmo aconteceu com os israelitas diante de Golias. Enquanto eles se esconderam com medo, os filisteus continuaram a oprimi-los. No momento em que Davi se levantou com coragem, desafiando e derrotando o gigante, a vitória foi conquistada e Israel foi liberto. Seus problemas não desaparecerão só porque você se esconde deles. O mundo em que vivemos exige coragem para enfrentar as dificuldades. Se você aceitar viver sob a opressão do inimigo, nunca encontrará liberdade. Mas saiba disto, Deus está com você nesta batalha. Seus anjos te cercam e você tem tudo o que precisa para vencer. Em Cristo, você é mais que vencedor. Outro fator que leva à derrota é uma visão distorcida da própria situação. Algumas pessoas acreditam que seus problemas são grandes demais para serem superados. Pensam que é tarde demais para se libertarem, que a enfermidade não tem cura ou que foram amaldiçoadas, e por isso ninguém quer ajudá-las. Essas crenças são armadilhas que impedem a ação de Deus em sua vida. A Bíblia chama isso de fortalezas da mente. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. As armas com as quais lutamos não são humanas.
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O inimigo tenta fazer você acreditar que sua situação não tem solução. Ele sussurra mentiras para que você se sinta derrotado antes mesmo de lutar. Mas Deus tem pensamentos de paz e esperança para você. Outra mentalidade perigosa que enfraquece sua fé é a culpa. Os erros do passado não podem ser apagados e talvez você os lamente profundamente. Deus não os lembra mais. Se você já recebeu o perdão através de Jesus Cristo, Deus o perdoou completamente. Ele não guarda seus pecados contra você, nem se recusa a ajudá-lo por causa do que aconteceu anos atrás. Se você tem medo de buscar a Deus por conta de sua culpa, está sendo injusto consigo mesmo. A culpa é uma estratégia do inimigo para paralisar seu progresso, mas saiba disto, o sangue de Jesus o purificou de todo pecado e você está livre. Não se deixe vencer pelo medo, pela mentalidade errada ou pelo peso da culpa. Deus está ao seu lado, fortalecendo sua fé e garantindo sua vitória. Levante-se e lute com confiança, pois você foi chamado para vencer. Você é digno da misericórdia e do socorro de Deus nesta batalha. No entanto, um dos maiores obstáculos que podem levar à derrota é a fortaleza do pecado. Embora seja possível se livrar da culpa e convidar o Espírito de Deus para lutar por você, Deus não batalhará ao seu lado se você continuar no pecado. Se persistir nos seus maus caminhos, Ele permitirá que seus inimigos prevaleçam sobre você. Recusar-se a abandonar o pecado é abrir as portas para que o diabo tenha domínio sobre sua vida, mantendo-o em cativeiro. Talvez você se pergunte se Deus ainda ouve suas orações, especialmente quando parece que, apesar de seus clamores e boas ações, os problemas não cessam. A resposta para isso está em Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 2. Certamente o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O pecado ergue uma barreira entre você e Deus. Mesmo que externamente pareça justo, no fundo você sabe o que está oculto. Deus quer que você se aproxime dele com sinceridade. No passado, ele não poupou Israel quando houve pecado entre eles. No livro de Josué, vemos que o povo foi derrotado por uma nação pequena porque haviam transgredido a aliança de Deus. Enquanto o pecado permanecer em sua vida, você não terá forças para resistir ao inimigo. Mas há uma saída. Arrependa-se, busque o perdão divino e peça ao Senhor que o purifique. Ao fazer isso, você será fortalecido e encontrará vitória em suas batalhas. Outro fator que pode levá-lo à derrota é a falta de força. Um guerreiro fraco, cansado e desanimado não consegue lutar. Para vencer, é necessário vigor e determinação. Enfrentar adversidades pode ser desgastante e o peso dos problemas pode parecer insuportável. O mundo pode dizer que é normal se sentir assim, mas essa é a mentalidade dos derrotados. Aceitar a fraqueza como destino é permitir que o inimigo o derrote, mas Deus é a fonte da sua força. Em Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, a Bíblia declara: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso significa que, ao confiar no Senhor, você encontrará forças para continuar. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, derrubou os muros de Jericó e venceu inúmeras batalhas pelos israelitas.
Sua força não vem de amigos, familiares ou contatos influentes. Eles podem até prometer ajudar, mas no momento da necessidade podem falhar. Se sua confiança estiver em Deus, Ele o sustentará e lhe dará a vitória. Além disso, um dos maiores inimigos da sua vitória é o desânimo. Existem momentos em que a motivação desaparece e você sente que todas as probabilidades estão contra você. As dúvidas começam a surgir. Vale a pena continuar? Será que não estou correndo um risco muito grande? O que eu ganho se não desistir? Essas perguntas são armadilhas do inimigo para afastá-lo da luta. Mas saiba que resistir traz recompensas. Você ganhará respeito, impactará positivamente o mundo ao seu redor e sua história servirá de inspiração para outros. Seu nome será lembrado e, mais importante, você terá paz, sem arrependimentos por ter desistido. Você será capaz de olhar nos olhos de seus filhos e futuras gerações e incentivá-los a perseverar. No final de sua vida, ouvirá de Deus as palavras que todo servo fiel deseja escutar. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O desânimo tentou destruir até mesmo os grandes homens de Deus. Davi, por exemplo, enfrentou uma das maiores provações quando voltou para casa e encontrou sua cidade destruída, suas famílias sequestradas e seus aliados revoltados contra ele. Em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou forças no Senhor, partiu para a batalha e recuperou tudo o que havia sido perdido. Seja qual for a sua luta hoje, não permita que o desânimo o derrote. Mesmo que aqueles que deveriam incentivá-lo se voltem contra você, siga em frente com fé. Nunca desista. Agora que identificamos 5 estratégias que o inimigo usa para derrotá-lo, vamos explorar os princípios de Deus que garantirão sua vitória sobre ele. O diabo não é tão poderoso quanto você imagina. Se você dominar essa estratégia espiritual, sempre triunfará sobre qualquer desafio. Aqui estão 5 princípios fundamentais, comprovados nas Escrituras, que podem te ajudar a vencer qualquer batalha. Pode parecer contraditório, mas há um momento em que desistir é a melhor estratégia, não desistir para o diabo, mas sim para Deus, permitindo que Ele assuma o controle. Talvez você esteja tentando lutar sozinho, confiando em sua própria força, sabedoria ou conexões, mas isso nunca será suficiente. Deus não pode agir em sua vida enquanto você ainda estiver se apoiando em suas próprias habilidades. Davi, por exemplo, tinha poder e capacidade para perseguir os amalequitas e recuperar o que havia sido roubado. Antes de tomar qualquer atitude, ele buscou a direção de Deus. Se fosse você, no lugar dele, pediria permissão a Deus antes de agir? Se acha que já tem tudo sob controle, saiba que essa mentalidade pode te levar ao fracasso. Não importa quão forte ou preparado você se considere, sem Deus, você está vulnerável. Por isso, reconheça sua limitação e confie nele. Pare de confiar em recursos humanos e passe a confiar no Senhor. Há sabedoria em entregar o controle a Deus. Apenas renda-se e veja como Ele luta por você, enquanto você descansa em sua paz. Efésios, capítulo 6, versículo 17, nos lembra que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Um soldado jamais entraria no campo de batalha sem uma arma. Da mesma forma, você não pode enfrentar as adversidades sem estar munido das Escrituras. Se você não estiver enraizado na palavra de Deus, estará desprotegido contra os ataques do inimigo. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele não discutiu ou recuou. Em vez disso, respondeu com a palavra de Deus, e isso foi suficiente para silenciar o diabo. Quando você conhece e declara as Escrituras, nenhuma força do mal pode prevalecer contra você.
A Bíblia é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes e deve ser seu fundamento. Para isso, é essencial meditar na palavra e armazená-la em seu coração. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Memorizar versos é útil, mas tê-los profundamente enraizados transforma sua vida. Além disso, a palavra fortalece sua fé, e sem fé, você fica vulnerável ao medo e ao ataque do inimigo. Portanto, alimente-se diariamente das Escrituras e confie na verdade de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que ninguém perdeu uma batalha enquanto louvava a Deus. Foi através de trombetas e gritos de louvor que os muros de Jericó caíram. No tempo do rei Josafá, Deus instruiu o povo a louvá-lo em meio à guerra, e isso fez com que os inimigos se destruíssem entre si. Quando você louva, Deus intervém poderosamente. Imagine estar em sua casa adorando e, de repente, descobrir que seus problemas foram resolvidos sem que você precisasse agir. O louvor move o coração de Deus e traz libertação. Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados e sem esperança humana. Em vez de lamentarem, começaram a orar e louvar a Deus. Então, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abriu todas as portas e quebrou as correntes de todos os prisioneiros. Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 26. Isso mostra que o louvor tem poder para abrir portas fechadas e romper cadeias espirituais. Se você já tentou de tudo e nada funcionou, experimente adorar. Louvores sinceros, vindos de um coração grato, movem Deus a agir. A oração é uma das armas mais poderosas que temos. Jesus nos ensinou a pedir, buscar e bater. Mateus capítulo 7, versículo 7, garantindo que Deus responderá àqueles que perseveram em oração. Muitas vezes, ficamos desanimados porque oramos e não vemos resultados imediatos. Mas Jesus enfatizou a importância da paciência e persistência. Em Lucas, capítulo 18, ele conta a parábola da viúva que insistiu em buscar justiça diante de um juiz injusto. O juiz, mesmo sem ser temente a Deus, acabou atendendo ao pedido dela apenas para não ser mais incomodado. Se até um juiz perverso atendeu a um pedido por insistência, imagine quanto mais Deus, que é justo e amoroso, ouvirá suas orações se você perseverar. Não desista de orar. Deus ouve cada súplica e agirá no tempo certo. Números, capítulo 14, versículo 28, nos ensina que Deus faz conforme aquilo que Ele ouve de nós. Suas palavras têm poder para moldar sua vida. Em vez de murmurar ou se render ao medo, comece a declarar vitórias sobre sua situação. Quando o diabo tenta te oprimir com doença, declare: o Senhor me satisfará com vida longa. Salmo 91, versículo 16. Se ele te atormentar com falta financeira, declare: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Se vierem o medo e a ansiedade, proclame: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Você luta declarando a palavra e permanecendo firme na fé. Não permita que o desespero te silencie. Fale palavras de vida sobre sua jornada e verá a manifestação do poder de Deus. Agora, vamos entregar nossas batalhas a Deus em oração. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por ser minha rocha e fortaleza. Tu tens estado ao meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Se não fosse pelo teu amor e graça, eu já teria desistido há muito tempo. Sou imensamente grato por tua misericórdia e clamo para que fortaleças minha fé em ti. A luta é intensa e muitas vezes me sinto desanimado. Há momentos em que a dor me faz chorar e desejar que tudo termine logo. Mas em meio a tudo isso, tu és minha única esperança.
Não confio em forças humanas, mas somente no teu nome. Sei que teu nome tem poder para quebrar todas as cadeias e destruir fortalezas do inimigo em minha vida. Hoje, pela fé, eu invoco o nome de Jesus e declaro que tudo o que tem afligido minha vida se submete ao teu poder. Que esse nome poderoso anule toda arma forjada contra mim. Senhor, eu clamo por força. Dá-me firmeza para resistir às ciladas do inimigo e coragem para enfrentar meus medos e superar minhas fraquezas. Eu entrego tudo em tuas mãos e peço que tomes a dianteira nesta batalha. Minha própria força, sabedoria e estratégias não são suficientes, mas tu és minha garantia de vitória. Tu nunca perdeste uma batalha e nunca perderás. Por isso, peço que intervenhas na minha vida, desfazendo todo plano maligno contra mim. Eu consagro a ti minha vida, minha saúde, meu trabalho, minha família e tudo o que me diz respeito. Protege-me com teu amor e concede-me a graça de superar todas as barreiras que tentam impedir meu progresso. Declaro que sou mais que vencedor. Sou cabeça e não cauda. Estarei acima e não abaixo. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, e toda acusação contra minha vida será anulada. Não morrerei, mas viverei para proclamar a tua fidelidade. Minhas necessidades são supridas conforme tuas riquezas em glória. Eu prospero, frutifico e domino sobre a terra. Subo como águia, e minha força é renovada a cada dia. Assim seja, em nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minhas orações. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Parabéns por acompanhar esta mensagem até o fim. Deus já decretou a vitória sobre sua vida. Compartilhe seu testemunho nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tenho certeza de que nossos conteúdos edificantes serão uma bênção para você. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. Até o próximo vídeo.